Gabi, o que você achou do Oi. jogo de ontem? A Gabi, o time da Gabi. Esse a Gente, vai é um grande descobrir ainda. mistério. Voando. Eu venho muito de preto aqui pra tentar dar uma disfarçada, mas não tá funcionando. Então a fala, galera ontem, já... você tava torcendo pra quem? Entre Palmeiras e Santos. Cara, tem um time assim, 1914, te remete a alguma coisa? Usar verde, verde é a cor principal do uniforme. Inclusive jogou com um uniforme novo ontem. Bonito, hein? Bonito Bonita a o camisa do uniforme, Palmeiras. né? Aquele detalhe vermelho de fato chama atenção, né? Em homenagem às raízes italianas do Palmeiras. Sim. Mas falando sobre o jogo de ontem, Bruno, eu acho que o Palmeiras jogou melhor do que fez a partida contra a Portuguesa. Só que, de fato, foi um jogo início de Campeonato Paulista. Deu pra sentir que os jogadores estavam realmente se adaptando ainda, a questão física pega um pouco, mas o Palmeiras ele foi levemente superior ao Santos. Só que, de fato, o gol do Palmeiras ele surge de uma falha do Escobar, que é um jogador que na primeira rodada do campeonato contra o Novo Horizontino já tinha dado alguns vacilos ali com o Santos, então até o torcedor ficou mais irritado ainda com ele ontem. E o Gabriel Brazão também salvou em outras oportunidades. Mas em contrapartida, na reta final, os cinco últimos minutos da partida foram os melhores, os mais emocionantes. Sim. Porque o Carlos Miguel fez duas grandes defesas. E ali validou, né? Chancelou que o Palmeiras perde o Everton, mas tem um grande goleiro à disposição. Mas o Gabriel Brazão também fez uma outra grande defesa no lance do Rafael Veiga. Fica marcado. Que o Flaco Lopes, ele domina a bola, ele chuta pro gol e aí o Gabriel Brazão acaba fazendo a defesa. Eu acho que, no geral, foi um jogo de início de Campeonato Paulista. Não foi vistoso, não foi um jogo que a gente assistiu e falou assim, nossa, isso tem potencial para ser o melhor jogo do campeonato. Acho que muito pela questão física, mas falando especificamente do Palmeiras, deu sim uma leve melhorada em relação ao que foi a primeira partida contra a Portuguesa do campeonato. Muito bom. Eu acho que não foi, de fato, não foi dos melhores jogos, mas para uma segunda rodada de Campeonato Paulista, depois de 8 dias de preparação, foi Isso até um é jogo legal. discurso de torcedor santista. Não, E pronto. não você, tá? Mas tem santistas que estão falando, não, Se- mas seu o time, Santos então- amassou o Palmeiras. O Não. Santos foi superior ao Palmeiras. Eu não, Não, vi também- nada disso. também Eu não acho acho. que, e, assim, falando um pouco mais sobre o Palmeiras, teve a questão do Luigi também, né? Que perde Sim. aquele gol cara a cara com o Brasão. E o Luigi é um jogador que já vem recebendo boas oportunidades no time profissional. Então, Pô, o assim, Luigi- acho que ele tem vacilado. Acho que Mas ele surgiu fez um bem. gol na estreia, pô. Ele surgiu bem, mas depois que o Palmeiras. Depois o Palmeiras ainda tomou pressão, né? O Palmeiras faz o gol mais por vacilo da Portuguesa Ele também. perde O um gol Palmeiras cara a não cara. jogou. O Palmeiras não fez uma jogada brilhante e ele fez o gol. Não. Debaixo É. da trave sem goleiro. E esse gol do Luigi ia deixar muito marcado o Gabigol, porque nasce de uma falha do Gabigol Sim. num domínio de bola no campo de ataque do Santos. E ele acaba perdendo. Vamos também, Sim. né, enaltecer o Brazão, que fez, de fato, 2 ou 3 defesas ali que evitaram o segundo gol do Palmeiras. Salvou o Santos de até mesmo tomar uma Cara, goleada. acho que é um jogo bem comum para um começo de temporada. As duas equipes também mesclando jogadores. O Gabigol foi preservado, o Palmeiras com O meio Marlon time. Freitas também, né? É, Foi preservado nem pelo lado do apareceu nos relacionados, Palmeiras. Mas é uma decisão já premeditada do Abel, né? De ter 2 times. Vai ter o time A e o time B. Vai Mas mesclando mostrou no que o Paulistão. Emiliano não vai segurar essa posição, né? Não dá. O Lucas não dá. Evangelista voltando, vai Pô, ser Marlon o- Freitas, Evangelista e O moleque Andreas. que entrou, o Luiz Pacheco, Luiz Pacheco. jogou muito mais que o Emiliano Martins, muito mais. E bom, acho que o Palmeiras vai criando força aí, casca, e mostrando que não acho que precisa não de tantos reforços, viu? Apesar do palmeirense que é muito John Arias, que é muito Thiago Almada, a gente pode atualizar sobre isso ao longo da programação. Mas, cara, já é um time bem forte. Se a gente for Miliose, ver, são não- poucas peças que faltam. Não tô acostumado a fazer jogos do Palmeiras, então queria dar meu destaque com a visão ali no gramado. O que joga o tal do Riquelme Felipe, hein? Sim. Ah, você achou? Eu gostei Ele dele. é bom, ele é bom. Não? Não me abriu os olhos 37, não, né, ontem. Porque achei que você ia falar do Alan. O Alan eu assino embaixo, joga muito. O Alan já... E ele, Riquelme- todo mundo já... O Riquelme, ele é de altos e O Alan baixos. já, é né, mais, nas já é coisas. mais uma realidade no Sim, Palmeiras, mas o né? Riquelme foi muito bem na base. Sim. Então, mas aí o Eric Belé lá, que entrou no segundo tempo, foi Uhum. muito bem na base. Ele tropeçou na bola. nos Mas dois é a mesma jogos, coisa não do foi bem. Luigi. Na base, o Luigi foi muito bem. É e quando diferente, eles. Inclusive na Libertadores, até ficou marcado por aquela situação do racismo, mas o Luigi jogou muito na base do Palmeiras. Só que no profissional ele não Sim. consegue corresponder. O que é diferente do Alan, que conseguiu corresponder na base e também no profissional. E acho que assim, Ó. o torcedor do Palmeiras também tem que entender que não é todo mundo que vem da base que vai virar, que vai Sim. dar certo no profissional. Sobre a arbitragem, Gabi. Além da arbitragem travada, eu achei o jogo muito picotado. O João Vitor Sim. Gobi acho que travou muito o jogo. Mas tem aqui uma mensagem da nossa Vanessa Vasger, sempre com a gente aqui no WhatsApp. Sejam francos, teve falta antes do gol do Palmeiras ou não?
Eu acho que não. Era a Eu reclamação também não vi dos isso. Eu jogadores acho que do não. Santos na saída do primeiro tempo, inclusive. É, né? Ali no meio, Barreal, Escobar, porque na verdade a falha é dupla dos dois jogadores, mas eu também não vi falta não, viu? Eu acho que foi mais erro do Escobar do que uma falta que aconteceu. Sim, sim. Erra ele e erra o Barreal antes ainda. Mas já que vocês estavam falando de jogador de base, ontem o Vini Lira ganha uma oportunidade, até porque o Escobar já era contestado ano passado. O Vinícius Lira entra ontem, quero chamar um destaque, né? Coitado, deu até dó dele. Aquela furada no rebote do chute do Robinho. Robinho dá uma batida já nos minutos finais. O Carlos Miguel faz uma boa defesa e no rebote ela sobra pro Vini Lira sozinho, Sim. sem marcação, ele acaba furando. Ah, cara, é normal. Começo de temporada os garotos vão ter essas chances, vão errar bastante. É bom que o torcedor vá se acostumando e não queime essa molecada que pode render bons frutos. E é muito importante. O Abel teve uma fala que eu considerei relevante na entrevista coletiva, quando ele foi perguntado, na última pergunta, sobre tem interesse num volante também no mercado? E ele falou, cara, como é que contrata um volante agora? Pode chegar um volante pronto pra jogar, ele vai estar à disposição, mas ele vai frear passagem pro Larson, que tá surgindo, Sim. e pro Luiz Pacheco, que tá surgindo, dois jogadores que foram bem nessas duas rodadas de Paulistão. E aí o Palmeiras tem que fazer dinheiro, tem que vender esses jogadores lá pra frente. Já entrou nessa roda de ter que revelar jogadores pra vender. Isso é natural no futebol brasileiro. E o Palmeiras é o time que melhor entendeu essa roda, essa dinâmica, e mantém espaço no elenco pra que essa molecada tenha chance. E Eu acho que acabou isso é importante. Acabou de contratar um volante, né, Bruno? Que É, joga o Marlon como Freitas. 5 e joga como 8. Talvez o torcedor palmeirense ele sinta muito essa ausência do volante, porque o Lucas Evangelista se lesionou no momento em que o Palmeiras estava muito bem, no meio da temporada passada, não se recuperou a tempo, e na sequência teve o Emiliano jogando muito abaixo, e o Sim. Aníbal Moreno dando algumas vaciladas com a camisa do Palmeiras, né? Ele fazia jogos abaixo, ele ali na Copa do Brasil teve um lance que ele ficou extremamente marcado, então o torcedor do Palmeiras ficou assim, a gente só tem dois volantes, o Aníbal e o Emiliano, né, pra fazer a função ali de primeiro volante. Agora não, contratou o Marlon Freitas, tem o Larson, que vem da base, que é muito bom, e eu acho que entre esses É dois bom mesmo. jogadores que você citou, o Larson ele passa na frente, e quando o Lucas Evangelista voltar, você vai ter dois jogadores que fazem ali o segundo volante, né? O Andreas Muito bem. Pereira e também o Lucas Evangelista. E a expectativa é por uma volta do Lucas Evangelista o quanto antes, até porque ontem o Andreas Pereira saiu lesionado, o Baixo, Palmeiras hein? confirmou que ele teve uma lesão na clavícula, né? Salvo Isso. engano, e deve ficar fora por pelo menos um mês, né? Então a eu vi gente que tem... 3 semanas. praticamente um mês, né? Aí fica aquela 3 semanas se recuperando, aí uma semana de readaptação e aí Preocupante, volta. cara. Preocupante. O Palmeiras está tendo um jogador saindo de campo lesionado por rodada nesse comecinho de ano e acho que os outros times vão começar a sentir isso também, né? Longe de mim querer rogar praga. Espero que não tenha ninguém machucado, mas a gente sabe que as condições do início desse Campeonato Paulista são propícias para que haja mais lesões. Sobre o Santos, o Everton, Gabigol. Por quê, hein? Por que no banco? Por que entrou depois? Qual foi a resposta do Vojvoda para quem não viu a coletiva? O Vojvoda disse que de fato foi um controle de carga. Ele já havia dito antes que pretendia ir revezando a equipe, né, e adotando um sistema de rodízio, o Milhose. Mas no caso de ontem, é mais a questão do gramado sintético. O Vojvoda falou que na questão do Gabigol era uma forma de preservar o atleta, mas que isso não significaria que ele não pudesse entrar no segundo tempo como fez, mas acabou jogando pouco, não foi de fato efetivo. Eu acho que o Peixe no segundo tempo, inclusive, perde bastante com a saída do Roleiser. Não sei se E está teve... aqui, pra mim, ele foi o melhor jogador do Melhor Santos jogador. ontem. Não entendi essa também. Ele não costuma aguentar fisicamente os jogos nos 90 minutos. Isso já desde a temporada passada. Sempre que ele entra no time titular, no segundo tempo, o Vojvoda vai lá e saca ele. Isso aconteceu na estreia contra o Novo Horizontino. Voltou a acontecer ontem, mas ontem ficou evidente a queda do Santos Sim. após a saída dele. Tudo bem que eu vi ali alguns lances de perigos do Santos já nos minutos finais, ele já não estava em campo. O chute do Robinho e também o chute do Miguelito, de perna esquerda Foi ali. no último lance, O último lance, o Carlos Miguel também faz uma ótima defesa. E o Roleiser já não estava em campo, mas o Santos teve uma queda demais tática após a saída desse jogador. Eu acho que um resumo é um jogo de times que não conseguiram mostrar de fato suas armas, né? Ainda não conseguiram mostrar o que são capazes, nem Santos nem Palmeiras. Isso só vai acontecer na fase de mata, né? Na próxima fase do campeonato. Sim, sim. Porque aí Isso você é vai pro natural. tudo ou nada. Você não vai ter 2 jogos, você vai ter uma partida só pra avançar no campeonato até a final, pra quem sabe chegar na final.
e aí você vai usar a sua força máxima. Ó, o Mas Luiz esse- Fabiani, desculpa, Everton, pode Desculpa, falar. não, eu só ia falar, mas olha como esse formato de liga é legal. O Santos ganhou a primeira rodada, tava lá nos 8. Perdeu a segunda, já saiu do G8. Palmeiras, daqui a né? pouco- Então, o Palmeiras é o líder agora do campeonato. Acabou essa fase de grupos, cara. Vai ser É. muito rápido. Por isso que tem que ligar o alerta aí, a Sim, Ponte Preta, a Portuguesa. o Guarani. Estão brigando contra o Guarani rebaixamento. Os- demitiu Não, e voltou atrás, você Isso foi um viu? espetáculo. Isso foi um espetáculo ontem. Se você não viu essa história, atenção. O técnico Matheus Costa, inclusive no dia do seu aniversário, tá? Ele completou ontem 38 anos de idade, foi demitido pela manhã depois de não vencer nos 2 primeiros jogos do Campeonato Paulista. Demitido do Guarani. Meio da tarde, toca o telefone dele, ele já tá pegando estrada e indo embora pra casa dele. Ô Matheus, desculpa, cara, a gente errou. Volta aí. Bizarro, né? Cara, isso é uma coisa que, enfim. Os times de Campinas estão se superando, viu, Paulo do Vale? Essa foi nova. Ah, viu? faz tempo, Gil, já tem um bom É uma tempo, assim. competição boa. E né? sabe o que eu sempre falo? É que como os dois são hoje bem abaixo da média, isso nivela por baixo. Então, o pouquinho que você consegue ser menos pior que o outro, já é motivo de você achar que tá tudo Mas o certo. rival tá mal, então. aqui Aí tá fica um tranquilo. puxando o outro mais pra baixo. Sim. O Guarani tá na Série C, a Ponte subiu pra Série B, o Guarani ficou na Série C, lindo, maravilhoso. A Ponte não tá pagando salário, mas o Guarani foi lá, contratou o Luca ex-Ponte, o Luca não jogou nada, então maravilhoso. Festa. Então assim, e aí ninguém sai do lugar, né? Uma competição à parte, os Parece dois. acho que né? numa a dupla escala- Grenal, né? Em outra escala, né? Financeira, até. São dois times que também. Quando estão mal, os dois estão mal. Quando estão bem, os dois estão bem. Pedro Cohen Vocês ficou meio pegaram, irritado o Cohen agora. não gostou da comparação. Mas é Daqui a pouco ele se verdade. defende. Independentemente do que aconteça no Campeonato Brasileiro, que tem 20 times, a dupla Grenal só se importa com ela. E a gente viu isso muito claro no campeonato verdade. do ano passado.